Vamos abordar agora os casos mais complicados que ocorrem ali para rebalancear a árvore da remoção. E quando que esses casos ocorrem? Todos eles são subcasos ali, derivam da mesma situação base, que é a remoção ocorreu do lado mais baixo e diminuiu a altura. É essa situação que a gente se encontra aqui e que nós vamos ter que corrigir. E por que essa situação é mais complicada? Imaginem aqui, de novo, né, sem perda de generalidade, que a remoção ocorreu à esquerda e voltou para a minha informação, aqui para a minha raiz corrente, que a altura foi diminuída. Sendo a esquerda o lado mais baixo, se eu simplesmente tentar absorver isso corrigindo o fator de balanceamento, eu teria aqui a substituição do fator de balanceamento mais 1 por mais 2, porque agora a subárvore da direita continua com a altura que ela tinha, e a da esquerda já era menor, está ainda menor. Isso aqui pode? Não, não pode. Eu não posso ter fator de balanceamento em nós da árvore AVL que não sejam menos 1, 0 ou 1. O maior desbalanceamento entre a minha subárvore esquerda e direita está restrito a uma unidade de altura. E é por isso que a gente vai ter que fazer operações mais sofisticadas, no caso, né, nenhuma surpresa, rotações, para corrigir a estrutura da árvore. Vamos ver então aqui o primeiro desses subcasos aqui, o caso 4.1, em que o fator de balanceamento na raiz da subárvore mais alta é zero. Note que a gente continua naquela mesma setup básico original. A raiz da minha subárvore tem fator de balanceamento mais 1, a remoção foi na esquerda e a altura diminuiu, voltou a informação para mim de que a altura diminuiu, mas além disso eu vou olhar para o meu filho direito, nesse caso, e eu vou ver que o fator de balanceamento dele é zero. Uma curiosidade, por que eu sei que eu posso olhar para o meu filho direito? Por que eu tenho certeza que ele está lá? Porque se a raiz aqui tem um fator de balanceamento mais 1, a direita é meu lado mais alto, então certamente ele existe, né? Não tem como ser o mais alto e ser uma subárvore vazia. Então esse y certamente existe. E como que a gente faz para corrigir isso aqui? Bem, observem o problema que eu estou enfrentando aqui. A minha subárvore direita já era a minha mais alta, e agora que eu removi a subárvore esquerda, ficou ainda menor. Então o meu problema é que a minha subárvore esquerda, no meu caso a minha subárvore A ali, ela está muito baixa. Existe uma operação que a gente já viu, que é a rotação à esquerda, que faz o giro aqui. Eu posso pensar nela como a rotação em sentido anti-horário. Ela faz o giro descendo ali o lado esquerdo da árvore e subindo o lado direito ao trocar a relação pai-filho de x e y. É isso que eu vou fazer então. Então, só para documentar aqui, é a rotação à esquerda que eu estou fazendo na raiz. A rotação à esquerda na raiz R ali, ela vai o x ali, que é quem está sendo apontado pelo R, vai trocar de posição relativa com o y. E como que vai ficar depois disso? Então eu vou ter o x aqui, o y agora é pai dele, no caso o x é o filho esquerdo do y, a nova raiz agora é o y, a árvore muda a raiz da árvore muda quando eu faço uma rotação, a esquerda que continua o a, que tinha altura h-3 após a remoção, na direita do x aqui vai vir quem era filho esquerdo do y, que é o b, que tinha altura h-2. Como que eu sei disso? Porque o fator de balanceamento do y era zero. E à direita do y aqui, eu vou ter o c, que tinha fator de balanceamento, que tinha altura h-2 também. Então aqui está o c com altura h-2. Tá legal? E daí falta a gente, após fazer essa mudança da altura, verificar os fatores de balanceamento de cada um dos nós raiz ali de subárvores, o x e o y no caso, e também da altura que a árvore ficou como um todo. Vamos começar de baixo para cima, olhando para o x aqui. Se a subárvore B tem altura h-2 e a subárvore A, que está à esquerda do x, h-3, o fator de balanceamento dele é mais 1. Além disso, a altura dessa subárvore é a altura do mais alto dos seus filhos, no caso h-2, mais uma unidade. Então a altura dessa subárvore aqui vai ser h-1. E na direita, o que eu tenho? Eu tenho C com altura h-2. Então, na esquerda do y, eu vou ter a subárvore enraizada em x, que tem altura h-1, na direita h-2, então o y fica desbalanceado para a esquerda, com um fator de balanceamento menos 1.
E o que aconteceu com a minha altura? Bem, se o x ali tem altura h menos 1, após as rotações, a altura do y é 1 a mais. Ela é, portanto, a altura da árvore como um todo, após as rotações, tem altura h. Quer dizer que a altura não mudou. Então, além de corrigir os fatores de balanceamento ali, o x ficar com mais 1, o y com menos 1, eu tenho que avisar para o meu pai, devolver a informação de que a altura não mudou. Lembrar de passar essa informação de volta para o pai. O próximo caso é muito parecido, tá, gente? É bem tranquilo. É a mesma ideia de que a remoção ocorreu à minha esquerda, a subárvore diminuiu, e agora eu vou ter que rebalancear, mas agora o meu y tem fator de balanceamento mais 1. Ele está desbalanceado para a direita. Quer dizer que a subárvore mais alta dele é a C. Olhando aqui, a subárvore C, só para a gente ver de onde a gente deduz cada uma dessas informações, né? Se o R estava com fator de balanceamento mais 1, quer dizer que a subárvore da direita dele era mais alta, tinha altura h menos 1. E na esquerda tinha altura h menos 2, o A ali. Após a remoção, o A ficou com a altura h menos 3, 1 a menos do que ela tinha. E, agora focando aqui na subárvore da direita, se o y, que era a raiz dessa subárvore, tinha fator de balanceamento mais 1, quer dizer que a subárvore da direita é maior do que a da esquerda, portanto, h menos 2 aqui, o fator de balanceamento da subárvore C, e 1 a menos do que isso, h menos 3, o fator de balanceamento da subárvore B. Tá? Só para nomear todo mundo, para que a gente saiba como que vai ficar a situação, para que a gente possa deduzir como ficar a situação após a nossa correção. E a correção vai ser dada da mesma forma, uma rotação à esquerda aqui, entre x e y, ali, entre a raiz e o seu filho direito. Rotação à esquerda, lembrando, porque isso vai inverter a relação entre eles, vai fazer descer o lado esquerdo da árvore aqui, em que está o A, que é a subárvore menorzinha, e subir o lado direito, onde está o C, que é a maior das subárvores. Vejamos então como fica. Tem o x aqui, ele é filho esquerdo do y. O y tem o C como seu filho direito. O x vai ter o A, o pequenininho A, né, ele já era menor e diminuiu, tem a altura h-3 ali como seu filho esquerdo. O x vai ter como filho direito o antigo filho esquerdo de y, que é B, que também tem a altura h-3. E o C, só para completar, não coloquei a informação, mantém com a altura h-2. Vejamos o que acontece com o fator de balanceamento do x e do y e também com a altura da árvore resultante. Deixando claro aqui que a nova raiz é o y agora, né? Então, como A e B têm altura h-3, x tem altura h-2. E o fator de balanceamento dele é 0. Ele está equilibrado ali. Se ele tem altura h-2, então a subárvore à esquerda de y tem altura h-2. C também tem altura h-2. Y tem fator de balanceamento 0, portanto, os dois lados têm a mesma altura. No entanto, a altura total diminuiu. Porque se os dois filhos aqui, a subárvore enraizada em x e a subárvore C tem altura h-2, a altura da subárvore enraizada em y, ali, que na minha raiz R, tem altura h-1. Então faço essas correções dos fatores de balanceamento, os dois com 0 agora, mas devolvo a informação que a altura diminuiu. E notem a relevância disso, porque, embora eu tenha feito uma correção aqui, não tem ninguém na subárvore enraizada por y agora que esteja errado. Recursivamente eu acredito que tudo que veio abaixo deles ali já foi corrigido. E nesse momento ali, tanto o x quanto o y estão corretos, fatores de balanceamento corretos, todo mundo é AVL. Mas eu propago o problema, eu digo, ó, meu pai, minha altura diminuiu, se vira. Então é importante devolver que a altura diminuiu. E agora o caso mais chatinho, vocês estavam sentindo falta de uma rotação dupla, né? Será que na inserção tem rotação dupla, na remoção não vai ter? Não, não vamos escapar. Nós vamos ter, nesse caso agora, que o fator de balanceamento era -1 na raiz da subárvore mais alta. Tá? No caso aqui, se a remoção foi à esquerda e a subárvore mais alta está à direita, eu estou pensando que o fator de balanceamento do y é -1. Antes da gente fazer as operações, né, lembrar para vocês conceitualmente para ver que não é tão difícil assim, não é tão complicado assim. Quando a gente estudou as rotações, a gente viu que uma rotação à esquerda ou uma rotação à direita, elas giram a árvore de modo que
a subárvore mais à esquerda passa a impactar menos a altura e a mais à direita passa a impactar mais, no caso de uma rotação à direita, né, girando em sentido horário. No caso da rotação à esquerda é ao contrário, eu subo quem está mais à direita e desço quem está mais à esquerda. Mas o que essas rotações simples não fazem é subir o meio da árvore. E é justamente onde está meu problema aqui, né, porque onde que está a parte mais alta dessa subárvore como um todo? É na subárvore enraizada em Z. Isso por que eu afirmo isso? Porque x é mais alto do lado direito dele. Né? X tem um fator de balanceamento mais 1. É mais alto do lado direito dele do que do lado esquerdo. Então y é a subárvore maior. E qual é a subárvore maior de y? É a da esquerda, como o fator de balanceamento é menos 1, é aquela que está enraizada em z. Então é essa que eu quero subir, para equilibrar as coisas, dado que a subárvore A diminuiu de altura. De novo, fazendo a dedução aqui dos valores que já estão aqui, só para vocês verem que isso não saiu do nada, a gente parte de onde? Olha, se R tem altura H, a subárvore mais alta dele aqui, à direita, vai ter altura H menos 1, que ela é a mais alta, e a subárvore à esquerda tinha altura H menos 2, que após a remoção ficou com H menos 3. Então eu sei que a nova subárvore A tem altura H menos 3. Olhando para o Y agora, se ele tem altura H menos 1, a subárvore à esquerda dele, enraizada em Z ali, tem altura H menos 2. Então, essa subárvore aqui enraizada em Z tem altura H menos 2. A subárvore à direita é um pouco menor, uma unidade menor mais precisamente, a altura H menos 3. C, por então, tem altura H menos 3. E por fim, supondo que Z tem fator de balanceamento 0, depois eu falo um pouquinho mais sobre isso, mas acredita em mim que nesse momento ele vai ter fator de balanceamento 0, vamos confiar nisso. E ele tem, a sua subárvore tem altura H menos 2, seus dois filhos ali B1 e B2 vão ter altura H menos 3, um a menos do que seus pais, do que seu respectivo pai. Então, deduzimos todas as alturas. Como que funciona a rotação dupla, para quem não lembra? Tá? Pensem nesse propósito, eu quero fazer o Z subir, para que o B1 e o B2 ali, que são os que estão atrapalhando mais, estão pesando mais na minha altura, pesem menos. Pensem nessa intuição. Então, o que eu vou fazer é que eu vou trocar a relação de Z com Y. Eu vou fazer uma rotação à direita, aqui uma rotação em sentido horário, aqui na relação entre o Z e o Y, ou seja, entre o filho direito da minha raiz, que é o Y, e o filho esquerdo dele. Quando eu fizer isso, o Z vai passar a ser filho direito de X. E vou ter que fazer correções aqui em quem é filho nas subárvores, onde elas ficam conectadas. A rotação dá conta disso. Mas eu ainda não consegui fazer o Z subir tanto quanto eu precisava. Né? Eu troquei a relação dele com o Y. Agora que o Z é filho direito do X, eu faço uma rotação à esquerda. E eu troco a relação do Z com o X. Assim, em dois saltos, o Z sai de ser filho do filho da raiz para ser a raiz da árvore. Vamos deixar isso mais claro, então, aqui. Só escrever para lembrar aqui, rotação dupla esquerda-direita. Então, uma rotação dupla esquerda-direita ali. No caso, a esquerda entre Y e Z e direita entre X e Y. Vamos ver como que vai ficar. O Z, como eu argumentei com vocês, vai acabar subindo duas posições, ele é a nova raiz da árvore. À esquerda dele eu terei o X, à direita dele eu terei o Y. Observem que as posições relativas ali na ordem, para preservar a propriedade de busca, se mantiveram. O Y estava à direita do Z, o X estava à esquerda, só mudou que agora o Z é pai deles. À esquerda do Z eu terei a subárvore A, à esquerda do X, perdão, eu terei a subárvore A, à direita do X eu terei a subárvore B1, que antes era filho esquerdo do Z, agora é filho direito do X. Então aqui nós temos B1. À esquerda do Y, de modo complementar, eu terei B2, que antes era filho direito do Z, agora vai ser filho esquerdo do Y. E à direita do Y se mantém o C, tá? Não mudou, continua C ali. Detalhe que se vocês olharem as alturas que a gente deduziu, todas essas subárvores, A, B1, B2 e C, todas têm altura H-3. Lembrando que eu estou falando do A após a remoção, né? Que é o que nos interessa agora. Então, sendo todos eles com altura H-3, não vou desenhar para todos, mas verifiquem ali que é o caso, o balanceamento de X ficou igual a 0, de Y ficou igual a 0, e a altura das subárvores enraizadas tanto em X quanto em Y tem altura H-2.
A altura dela é h-2. Portanto, o balanceamento de Z será 0, já que as suas duas subárvores têm a mesma altura, e a sua altura será h-1. Quer dizer, a altura da árvore principal, a árvore enraizada em R, diminuiu de uma unidade. Então eu tenho que informar isso. Eu tenho que, além de fazer as correções nos fatores de balanceamento, que nesse caso ficou aqui tanto x quanto y, quanto z quanto y, todo mundo com 0, eu tenho que devolver que a altura aumentou. E eu falei que o fator de balanceamento do z, eu ia comentar algo a mais para vocês. Porque o do x e do y, eu estou condicionando, é o caso que eu estou tratando nesse momento. Eles podem ter outros fatores de balanceamento, mas aí cairia em outros casos. Agora o do z eu não tinha falado nada, né? Eu coloquei 0 ali. Pode ser diferente? Podia ser menos 1 ou mais 1? Podia, tá? Nada impede. E fica aqui o quiz para vocês pensarem. Se o fator de balanceamento do z for menos 1 ou mais 1, como é que vão ficar os balanceamentos de x e y após as rotações? Já é uma pergunta com uma dica embutida, né? Porque, observem, como B1 e B2 viram, respectivamente, filhos direito de x e esquerdo de y, se o fator de balanceamento do z for menos 1 ou mais 1, vai significar que uma dessas subárvores é menor do que h-3, tem uma altura menor do que a que a gente está considerando. E isso vai impactar, em cada um dos casos, o balanceamento do x ou do y, daí tem que corrigir de acordo, tá? Eu fiz um caso supondo que z tinha fator de balanceamento 0, mas na hora de fazer o código eu tenho que tratar cada uma dessas situações ali e corrigir os fatores de balanceamento. Felizmente, só vai impactar os fatores de balanceamento de x e y, essa diferença. O fator de balanceamento do z e o fato de que a altura aumentou, de que a altura diminuiu, acabei de perceber minha gafe aqui, deixa eu corrigir, de que a altura diminuiu, isso não vai mudar. Tá legal? Mas fica o quiz aí para vocês verem essa relação, né? Estabelecerem essa relação. Quando o z tem fator de balanceamento menos 1, qual que é o resultado? Quando tem fator de balanceamento mais 1, qual é o resultado? E para finalizar, sobre eficiência, porque a gente está preocupado com eficiência de modo subjacente o tempo todo aqui, porque eu estou fazendo uma árvore mais complexa, né, gente? Se eu não quisesse eficiência, eu fazia a árvore binária de busca que a gente já sabe. Eu estou fazendo essas operações todas para manter o balanceamento, para que eu tenha a altura limitada e com isso minhas operações fiquem mais eficientes. Mas eu não quero que a minha remoção em si, que a operação de remoção em si, fique lenta. Então eu vou chamar a atenção para vocês que, apesar dessas operações de rotações aí todas parecerem complexas, o número de operações que a gente realiza por nível da árvore é constante. A gente vai fazer ali, no máximo, uma rotação dupla por nível da árvore. É o pior caso aqui. Tem outras vezes que eu só arrumo um fator de balanceamento, outras eu faço uma rotação simples. Vai depender de cada caso, mas é um número de operações constante. É um número fixo ali de comparações, mudanças de apontadores e correções de fator de balanceamento que eu faço. Portanto, a eficiência da remoção continua proporcional à altura da mesma. Proporcional quer dizer que pode ter uma constante ali, não estou dizendo que eu faço uma operação dada a altura. É limitado por um número constante de operações vezes a altura, nunca mais do que isso. Tá? Ele cresce conforme a altura da árvore cresce e isso nos deixa satisfeitos, porque a gente já viu, a gente acabou de ver, né, que a altura da árvore AVL é bastante limitada, é da ordem de log do número de nós.